pastor, eu não vi nenhum dia. Então vem agora. Vem agora, quarta-feira, quinta-feira melhor, estará conosco. Pastor Erasmo vai estar trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Venha conosco ouvir ao Senhor colocar os seus pedidos diante da presença do nosso Deus. Sexta-feira, culto dos jovens, e no domingo pela manhã, escola bíblica. E já preparamos, irmãos, para o culto da virada, que vai acontecer dia 31 de dezembro. As irmãs estão se organizando, e o valor para a ceia, né, vai ter um momento de culto, boa adoração, muitas participações, né, peço para os irmãos que já estão acostumados a participar, se preparem para estarmos juntos aqui. Nós vamos ter a ceia, e o valor é R$30. R$30 é o valor mesmo que você pagaria para ir num lugar aí, qualquer desse aí, fazer uma refeição. Você pode participar conosco, R$30, aí você calcula quanto é na sua família, e venha conversar já conosco. A irmã Joanete, a minha esposa também, venha estar organizando isso aí, para que nós possamos participar desse momento, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu tenho uma dificuldade, pastor, na casa que nós estamos muito desempregados, venha conversar com a gente também, porque nós não queremos que isso seja impossível você participar desse momento, que é o nosso momento do da virada, de começar o ano na presença do nosso Deus. E queremos que vocês estejam junto conosco, em nome de Jesus. As nossas crianças até 8 anos, amém. Glória a Deus. Irmã Rose, vamos orar com a Rose, por favor, nossas crianças. Pai querido, Pai amado, graças a nós crianças, por mais esse dia que estamos aqui na tua casa, na tua presença. Muito obrigado, Pai, porque o privilégio é nosso de podermos te adorar, de dizer, glorificar o teu nome. Agora, Pai, queremos colocar essas crianças diante da tua presença, que teu Espírito Santo possa estar habitando em seus coraçõezinhos, Pai, que eles possam receber a tua palavra, Pai, que ela possa ser semente e possa, Senhor, crescer, Senhor, essa semente nos seus corações, para que mesmo quando elas tiverem adultos, eles jamais venham se desviar dos teus caminhos, Pai. Agora também colocamos, Senhor, as professoras nas tuas mãos, que elas possam ser instrumentos usados por ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos lembrando que temos visitante. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos olhar para a palavra do nosso Deus. Deixe sua Bíblia aberta em Lucas. Hoje eu coloquei uma foto ali no grupo da igreja. Quem viu aquela foto ali? Amém? O que estava escrito lá? Jesus não é Senhor. E hoje nós vamos provar aqui através da Bíblia: Jesus não é Senhor. Jesus não é Senhor. Nós vamos olhar para Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesus não é Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu vos mando? Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, podemos adorar o teu nome. E, ó Deus, agora mais uma vez olhar para a tua palavra.
que fala aos nossos corações, que nos confronta, que nos faz entender aquilo que nós devemos fazer. Que o Senhor, Deus, nos abençoe, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, para que possamos entender o que a Tua palavra tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Jesus não é Senhor. Eu estava de férias lá em Goiânia, lá na 44, fazendo a compra, aquele monte de gente lá, para um lado e para o outro. E essa mensagem aqui, ela nasceu no meu coração nessa hora, nesse momento. E eu estava esperando minha esposa, ela entrou lá numa loja, ela gosta de ficar lá vendo um monte de coisa, eu fiquei lá fora esperando. E tinha uma vendedora, e ambulante, né, tem vários vendedores ambulantes. E ela estava ali, e alguém conversou com ela que as coisas estavam difíceis, mas ia dar certo. De repente ela soltou a seguinte frase: Deus no comando e tudo vai dar certo. Eu virei para ela e falei assim: você prestou atenção no que você acabou de falar? Ela olhou para mim e falou: pois é, você disse Deus no comando, tudo vai dar certo. Se Deus está no comando, por que você não faz o que Ele disse? E aí ela começou lá, desconversou, acabou por sair de lá e foi embora. Mas essa mensagem nasce exatamente disso: Senhor, Senhor, mas você não faz o que Ele te manda. Por que você chama Ele de Senhor, se você não consegue, se você não faz aquilo que Ele manda? Então eu quero provar biblicamente para você que Jesus não é Senhor daqueles que não fazem o que Ele manda. Jesus não é Senhor. Nós temos na nossa sociedade uma forma de tratar as pessoas, em especial pais, pessoas mais velhas, autoridades, e nós usamos a expressão Senhor. Então você encontra um prefeito, você encontra alguma autoridade, um policial, você encontra a pessoa mais velha, o seu avô, sua avó, e você se refere como Senhor. O Senhor, a senhora. Então essa expressão, ela é uma formalidade. É uma formalidade. E que muitas vezes também tem sido aplicada no Senhor, ao nosso Senhor Jesus. É chamado de Senhor por uma formalidade, por uma forma de tratar. A pergunta nessa noite, para mim e para você, é: você chama Jesus de Senhor por uma formalidade ou por uma literalidade? É literal, é de fato o seu Senhor. Essa é a pergunta, porque essa foi a pergunta de Jesus para eles. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Jesus está questionando para eles se aquilo que eles falam para Jesus como Senhor, se referem a Ele como Senhor, essa referência é uma mera formalidade, ou de fato eles expressam Jesus como o Senhor das suas vidas. É apenas um sinal de respeito, ou de fato Jesus é o Senhor? A palavra grega para Senhor é Kyrios, palavra comumente usada para se referir a mestres, proprietário ou alguém de autoridade. E aqui nós usamos para referir a Deus, para referir ao Senhor Jesus. Então a palavra grega, aquilo que o Senhor Jesus usou aqui: por que me chamais Kyrios, Senhor? E essa palavra Senhor, ela não denota uma mera formalidade, não. A expressão Kyrios no grego, ela é de fato alguém que é dono, alguém que é proprietário, alguém que tem autoridade. Isso é Kyrios. Então Jesus está dizendo isso para eles. Jesus não está dizendo assim: por que vocês me respeitam me chamando de Senhor e não fazem o que eu mando? Não é isso, não é o respeito. Jesus está questionando: ei, vocês me chamam dono,
fazem o que eu falo. Por isso, Jesus não é Senhor daqueles que não submetem ao seu Senhor. Ele não é Senhor. Ele não é Senhor. Característica do Senhor é ser dono, soberano, é Ele quem dá as ordens. Isso é um curios, isso é um Senhor. Agora a nós se aplica uma outra palavra grega chamada doulos, que é escravo, e que é comumente usado na Bíblia para se referir ao servo. Então Jesus é curios e nós somos doulos. Doulo é o escravo, é alguém que não tem direito. Coloquei algumas questões aqui, e nosso dicionário diz assim: essa palavra é traduzida por servo, indicando alguém que pertence a outro e se dedica totalmente a ele. A palavra enfatiza a relação de sujeição e de dependência total com o mestre, com o escravo ao seu mestre. A pergunta continua: falamos Senhor por um mero respeito, ou de fato Ele é o dono das nossas vidas? Não são as suas palavras que responderão a isso, são as suas atitudes. São as suas atitudes. Um escravo, doulos, característica deles, não é livre. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço aquilo que eu quero. Se você é doulos, você não faz isso. Você não é livre. Você não pode escolher o que fazer na sua vida, nem tirar a sua vida. Não é sua. Você é escravo, você é servo, você é propriedade de alguém. Nós somos propriedade de Jesus. Então o escravo, ele não tem essa liberdade de você fazer aquilo que você quer. E o que tem muito é isso. Porque se tem algo que é difícil para o ser humano, é se sujeitar a alguém. O ser humano quer ser independente, quer fazer aquilo que quer fazer, aquilo que acha que tem que fazer. Mas doulos é um escravo. O escravo não tem liberdade, escravo não é livre, escravo não tem direitos. Imagina naquela época um escravo reclamando dos seus direitos. Você tem direito nenhum, meu filho. Você tem direito de ficar calado. Você é escravo. Doulos, escravo, não tem posses, porque tudo que é seu passa a ser do seu Senhor. E vamos voltar lá um pouquinho atrás. As pessoas que elas eram escravizadas, tudo que era delas pertenciam agora ao Senhor delas. Então não tinham mais direito, não tinha mais posse. Vou fazer com as minhas coisas, eu faço o que eu quero. Não é assim para um doulos, não é assim para um escravo, não é assim para um servo. Uma outra característica do doulos é que ele tem que obedecer ao curios, ao seu Senhor. Ele precisa obedecer ao seu Senhor. Eu quero falar 3 coisas rapidinho aqui para os irmãos. A primeira delas, para que fique bem claro, para que fique bem evidente, a primeira delas: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Nada pode mudar isso. Jesus é o Senhor. Tomé, e essa é um texto que é muito usado, inclusive o concílio, quando falar a respeito do senhorio de Cristo, da divindade de Cristo. Está lá em João capítulo 20, versículo 28, quando Tomé, depois de tocar na chaga de Jesus, Tomé assim clamou, assim se expressou: Senhor meu e Deus meu. Ele é Senhor porque Ele é Deus. Atos 2,36 diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez curios, Senhor e Cristo. Essa
essa foi a pregação de Pedro, quando todo mundo estava naquele momento todo descido do Pentecoste, e o Espírito Santo toma conta do seu coração, da sua vida, usa a sua boca para dizer: olha, esse que vocês mataram aí, esse que vocês crucificaram, esse é o Senhor. Ele é curas, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18, o Senhor Jesus disse: foi-me dado todo o poder na terra e no céu. Ele é detentor de todo o poder, por isso Ele é Curios, por isso Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, Jesus. Ele é Senhor, Jesus, Ele é o Senhor. E olha, toda a humanidade, crendo em Jesus ou não crendo em Jesus, o budista, o islâmico, o macumbeiro, o feiticeiro, seja quem for, um dia irá declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 11: por mim jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Todos, aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor todo o tempo, todos vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Nós cantamos uma música: toda língua confessará ao Senhor. Lembra? Todo joelho vai se dobrar e vai dizer que o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor, Jesus, Ele é Deus. Todas as pessoas, então não resta dúvida: Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o Senhor. Pelo seu poder, pela sua majestade, Ele é Deus. Lucas capítulo 8 conta a história do demoniado gadareno. Jesus estava passando, e quando aquele homem que estava cheio de demônios, quando os demônios viram Jesus, Jesus não precisou falar nada, eles viram Jesus, eles se prostraram diante do Senhor e adoraram, e começaram a falar assim: o que o Senhor veio fazer comigo aqui, por favor? Porque eles sabem que Jesus é o Senhor, eles sabem que Jesus é o Senhor. E aí então, não depende de mim, não depende de você reconhecer isso. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Há um cântico, eu entendo uma linguagem poética e tudo mais, cânticos, mas o cântico diz assim: Jesus, nós te entronizamos. Jesus não precisa ser entronizado, porque Ele é rei, queira eu ou você, sim ou não, Ele é, Ele continuará sendo rei. Jesus não é rei porque nós declaramos que Ele é rei, não, Ele é rei absoluto, Ele é o Senhor. Ele não depende que eu e você digamos isso a Ele. Então não cabe a nós dizer se Ele é ou Ele não é. Ele é o rei absoluto, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Porém, a segunda parte, não basta saber que Ele é Senhor, e Ele é. Temos que nos submeter ao seu senhorio. O tema da mensagem é: Jesus não é Senhor. Pastor, você está se contradizendo? Não. Jesus, Ele é Senhor. Independente de mim, independente de você, Ele continuará sendo Senhor para toda a eternidade. A grande questão é se Ele é o meu e o seu Senhor. Se é o meu ou o seu Senhor. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então está todo mundo salvo? Não, porque nós estamos falando depois do período em que nós temos a possibilidade de escolher se Jesus é ou não é o nosso Senhor, se Ele é ou não é o nosso Senhor.
Você crê que só tem um Deus? Amém? Até os demônios creem. E mais, estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Você crê que só há um Deus? Muito bem, até os demônios creem. Até os demônios sabem que Ele é Senhor. Até os demônios se prostram diante da autoridade de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Saber que Jesus é o Senhor não muda nada na sua vida. Essa informação por si só não muda nada na sua vida. Você pode passar a sua vida toda sabendo que Jesus é o Senhor, mas o que muda é o que você faz com Ele. O que muda é o que você se posiciona diante dessa afirmação. Você precisa declarar que Jesus é o seu Senhor. É o seu Senhor. Nós declaramos as camisetas e tudo mais, aí Jesus é o Senhor, e é uma verdade. Em si, só ela é uma verdade. Jesus, Ele é Senhor. A grande questão é se Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, se nós escolhemos, se nós declaramos e nós confessamos isso. Romanos, coloca pra gente aí, para que você possa acompanhar. Capítulo 10, versículo 9. Se você disser com a sua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas eu quero chamar a atenção nessa primeira parte. Se você disser, se você confessar, eu gosto da versão da minha Bíblia, Almeida Revista e Atualizada. Se você confessar a Jesus como Senhor, nós muitas vezes, no púlpito, num convite, ao apelo, nós dissemos assim: aceita Jesus como seu Salvador. Mas a Bíblia não diz isso. Antes de Jesus ser o meu Salvador, ou para que Jesus seja o meu Salvador, Ele precisa primeiro ser o meu. Ele precisa ser o meu Senhor. Ele é curos e nós somos. Tem que ser assim. É esse relacionamento que vai produzir lá no final a salvação. A salvação é em Cristo Jesus. O problema é que querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem o Jesus que resolve o seu problema, querem o Jesus que tira o seu fardo, querem o Jesus que acalma a tempestade, querem o Jesus que multiplica o pão na sua casa, mas não querem o Jesus que manda e você obedece, que aponta a direção e você tem que seguir. Esse aí não, peraí. Afinal de contas, eu sou livre, eu faço aquilo que eu quero. O escravo não faz aquilo que quer. Se você é tolos, servo, escravo, você vai fazer o que o Senhor manda. Você vai fazer o que o Senhor manda, e não aquilo que você quer. Há um outro versículo que é muito conhecido, um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido mundialmente, é o Salmo 23. O Senhor e nada, aleluia, glória a Deus, bênção. Mas se o Senhor é o meu pastor, que animal que tinha pastor na época de Davi? Qual que era? Ovelha. Quando eu declaro que o Senhor é o meu pastor, eu preciso assumir a posição de ovelha. Você está entendendo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
peraí, mas você é ovelha? Porque não dá para ser pastor de um monte de outros animais aí. É preciso ser ovelha para ter pastor. E para ser ovelha é preciso submeter ao pastor. E agora, como é que a gente vai resolver esse problema? A submissão ao pastor. Então não adianta eu saber que Jesus ele é o Senhor e Ele é o Senhor, se eu não aceito o seu senhorio na minha vida. Se eu não aceito o senhorio de Jesus na minha vida. E por isso que Jesus estava questionando essas pessoas, questionando a mim e a você. E aí, em terceiro e último lugar, qual é a consequência? Pastor, já entendi, Jesus ele é o Senhor, e eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero fazer aquilo que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu quero confessar a Jesus como Senhor. Eu entendi que antes de confessar a Jesus como Salvador, antes de tê-lo como Salvador, Ele precisa ser o Senhor, o dono, o proprietário, quem manda na minha vida, Ele, e eu quero. Qual é a consequência? São inúmeras, mas elas todas se resumem em uma palavra: obediência. Obediência. Porque vocês me chamam de tolo, de curios, de dono, de proprietário, se vocês não fazem dono? Porque, e para eles, irmãos, nós estamos falando de pessoas que falavam a língua grega, que sabiam o que aquela palavra significava. O que aquela palavra significava? Olha, vocês estão me chamando que eu mando na vida de vocês. Vocês estão dizendo que eu mando na vida de vocês. Chamar Jesus de Senhor é dizer: o Senhor manda na minha vida. Então eu estou dizendo: Senhor, o Senhor manda na minha vida, mas vocês não obedecem. Como é que é o negócio aí? Eu sou ou não sou o dono de vocês? Eu sou ou não sou o Senhor de vocês? E aí, Jesus, nós já pregamos aqui sobre o versículo 47 em diante, quando ele vai fazer uma comparação. Na verdade, ele vai comparar, vai fazer duas comparações. Ele vai dizer no versículo 48: aquele que ouve as minhas palavras e obedece. Porque todos esses ali estavam ouvindo a palavra, e Jesus estava questionando, não estava questionando a surdez dele, não estava questionando que eles não estavam conhecendo a mensagem, conhecendo as ordens. Não, eles todos ouviram a palavra, todos ouviram a direção, todos ouviram o chamado de Jesus, mas eles estavam obedecendo. Então o Senhor diz assim: aquele que ouve a minha palavra e obedece, eu comparo ao homem que construiu uma casa, cavou, fincou a casa na rocha, e aí vieram os ventos, e vieram as tempestades, e aquele negócio todo, a casa não caiu, porque a casa estava firmada na rocha. A casa era a casa de um dono, de um escravo, de alguém que tinha profundidade no relacionamento com Jesus. E ele então faz uma comparação. Agora a outra, aquelas pessoas que ouvem a minha palavra, ouvem a minha voz e não obedecem, vai ser considerado o homem que construiu uma casa sem fundamento, sobre areia. E aí veio o vento, veio a tempestade, e a casa caiu, literalmente. A casa caiu.
Jesus chama esses, daqueles que hoje estão nos templos ouvindo a palavra de Jesus, mas entra por um, sai pelo outro. É que nós comumente falamos aí, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Olha que palavra bonita, mas só fica nisso. Não muda em nada. Não muda em nada. Continua a mesma coisa. Entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Reclama de um monte de coisa, põe defeito em um monte de coisa, um monte de pessoas, mas continua a mesma coisa por causa da sua falta de obediência à palavra. Jesus está comparando a esses que vêm para o culto para assistir e não participar. Eu quero me envolver, eu quero receber mais do meu Senhor, eu quero trazer para mim a palavra, a direção de Deus, aquilo que nós cantamos aqui, que as irmãs cantaram muito bem aqui. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Você quer ouvir a voz do Senhor para quê? Se você não obedecer, irmão, deixa ele quieto que é melhor. Deixa ele quieto que é melhor. Mas o Senhor fala. Mas o Senhor não cura-os comum. Ele é aquele que nos ama, que tem a vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. Por isso que vale a pena nos colocarmos diante, na presença do Senhor. Esses que ouvem e não obedecem são aqueles que construíram uma casa na areia. A casa pode ser, irmão João, irmão João é construtor, ele já construiu a casa dele lá, muito bem construída. A casa que ele mora agora é a casa da frente, já construiu já duas, construiu mais coisa, né, irmão? Vamos construir. Fala para mim, qual que dá para construir mais rápido? Uma casa com ou sem fundamento? Uma casa sem fundamento. Constrói muito mais rápido. Você tem que fazer o buraco, aí faz aquela aranha lá, aquele negócio de ferro, aí você coloca um concreto, aí você põe aí, você arruma, faz um monte de coisa, coloca a vida mostrando e faz isso, depois começa a a parede. Quem constrói sem fundamento, sopra lá, coloca o cimento, põe o tijolo, vai subindo, faz mais rápido. Às vezes sobra mais dinheiro, fica mais bonito. Mas a questão é que uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E às vezes na igreja tem pessoas que são construtores da areia. Está muito bonito, está lindo. Mas olha essa palavra de Jesus em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, você quer mais claro do que isso? Jesus está dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E aqui em Mateus, Jesus está dizendo que as pessoas vão dizer Senhor, Senhor, mas não vão entrar. Quem vai entrar é quem faz a vontade. Então está muito claro para mim, espero que seja claro para você, que para que Jesus seja o meu Senhor, para que Jesus seja o seu Senhor, você precisa estar disposto a fazer aquilo que Ele manda. Jesus não é Senhor do desobediente. Jesus não é Senhor do compromissado. Jesus não é Senhor. Mas Ele é Senhor daqueles que se colocam como escravos na sua presença. Eu quero terminar falando que nós precisamos obedecer os três e nos três T's da nossa vida: tempo, talento e tesouro. Eu disse que não é a nossa boca que vai dizer se Jesus é ou não é nosso Senhor. Não é a sua boca, porque pela boca você e um monte de gente aí vai dizer Senhor, Senhor, vai dizer isso, mas o Senhor não ouve.
vê muito mais do que aquilo que você pode falar para Ele. Ele vê o seu coração, Ele vê aquilo que você faz. Então, nesses 3 T's, nós podemos ter uma dimensão se Ele é ou não é Senhor da nossa vida. E Deus nos trouxe hoje aqui para que Ele seja Senhor por completo em nossas vidas, no nosso tempo, no nosso talento e no nosso tesouro, para que a nossa vida seja mandada por Ele. Eu tenho sim quem manda em mim. Quem manda em mim é o Senhor Jesus. O que Ele falar eu vou fazer, porque Ele é o meu Senhor e eu sou seu servo. E eu sou seu servo. Tempo. O nosso tempo mostra o nosso Senhor. Quanto tempo nós estamos gastando nas coisas do Senhor? De estarmos aqui, louvado seja Deus pela sua vida. Você que está me visitando, obrigado por estar aqui. Você gastou seu tempo no lugar certo para ouvir a palavra de Deus, que pode mudar a sua vida. Mas quantas vezes você não tem tempo para vir na reunião de oração? Quantas vezes você não tem tempo para vir numa escola bíblica, aprender mais a palavra de Deus? Quantas vezes você tem tempo para assistir o jogo da quarta, mas não tem tempo para cultuar na quinta? Quem é o seu Senhor? O Senhor do seu tempo, o Senhor das suas prioridades. Jesus é o meu Senhor. Ele é dono do meu tempo. Há coisas que eu preciso mudar? Com certeza. E o Senhor nos trouxe, a palavra nos confronta para nos ajudar a fazer isso. O Senhor é dono do seu tempo. Segundo, talento. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz. Você tem trabalhado na obra do Senhor? Quando o Senhor Jesus, nós citamos aqui em Mateus 28, todo o poder me foi lhe dado nos céus e na terra. E aí então Ele diz: ide, portanto, por todo o mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem lido? Você tem lido? Ao vizinho, ao amigo do trabalho? Você tem feito isso? Você tem colocado aquilo que você sabe no Senhor? Tem muitos carros aí fora que estão com um adesivo, estão sendo usados pela prefeitura, a serviço da prefeitura, a serviço da Energisa, a serviço do IDEA, a serviço, tem vários aí. O carro é de uma pessoa, mas que a pessoa está colocando para o trabalho daquela empresa. Como é que nós estamos nisso? Será que nós estamos a serviço de Jesus? Prontos para fazer a obra do Senhor? Prontos para nos colocar diante de Deus? Aquilo que nós sabemos fazer? Nos colocamos diante de Deus. Senhor, está aqui, eu sei fazer isso, então vou fazer para o Senhor. Às vezes, já fizemos isso acho 2 vezes, e em nome de Jesus vamos fazer isso esse ano. Vamos dar uma organizada aqui no pátio, lá atrás, a salinha lá de guardar as coisas de decoração, precisa ser arrumado, precisa fazer, precisa colocar as coisas ali, e nós precisamos de pessoas para fazer isso. E quantas vezes você recebe o convite de vir ajudar na sua igreja? Não é a igreja do vizinho, não, na sua igreja. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outras coisas, outras prioridades para eu fazer, algo que vai me trazer benefício. Isso aí não me traz benefício. Eu vou correr atrás do meu, mas o escravo vem trabalhar para o seu Senhor. O escravo vem trabalhar para o seu Senhor. Sabe, irmãos, algumas pessoas já me questionaram. Eu pinto banco, pinto parede, lavo telhado, faço um monte de coisa. As pessoas falam assim: isso não é serviço do pastor. E não é.
E não é. E não é. Não come outros pastores. Olha, mas falou, o pastor vai fazer isso, tem que fazer também. Não é seguir o pastor, não. Porque quem está fazendo não é o pastor Hermes, é o touro Hermes, é o servo, é o escravo de Jesus. E enquanto eu tiver força, eu vou fazer o que eu sei para Ele. Eu vou fazer o que eu sei e o que eu consigo para Ele. Porque Ele é o meu Senhor. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei quem Ele é na minha vida. A pergunta é: o que você tem feito? Salvo, sentado, satisfeito. Será que Ele é dono da sua vida? De verdade? Tempo, talento e tesouro. Não tem como não falar isso. Não tem como não falar isso. Coloca para a gente aí, por favor, Mateus capítulo 23, versículo 23, 25. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus o dízimo, a 10ª parte da hortelã, da erva doce, do cominho, das coisas pequenas, sabe? Aquela questão: não, eu vou tirar do dízimo de tudo, não quero pecar em nenhum momento no dízimo, vou dar isso, vou daquilo, vou daquilo. Jesus está falando com eles, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os serem justos com os outros, os seres bondosos com os seres bondosos e os de serem honestos. Mas justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Jesus não está dizendo ou você faz isso ou você faz isso. Não, não, não. O escravo vai entregar o seu dízimo, entende que aquilo que ele tem é do Senhor. Nós falamos isso na escola bíblica, e você não vem na escola bíblica para aprender. Na escola bíblica nós falamos sobre isso. Mas também tem o outro lado, que esses hipócritas estavam deixando de lado. E às vezes é o contrário, irmãos. Às vezes o camarada é bondoso, o camarada ajuda a pessoa, o camarada é bacana, legal, mas esquece do outro lado. Vai ouvir a mesma coisa de Jesus. Você deveria fazer uma e deveria fazer a outra também. Jesus é dono do que você quer. Não, peraí, uma coisa é religião, cada coisa o seu quadrado, né? Uma parte é religião, outra parte é minha vida particular. Escravo não tem vida particular, é tudo do seu Senhor. Entenda você como você quiser, a Bíblia é clara. O Senhor Jesus só é Senhor daqueles que obedecem. Ele não está dizendo que ele é Senhor de pessoas perfeitas, não tem perfeito, mas daquelas pessoas que entendem a diferença de um tratamento formal: ô Senhor, tudo bem, senta aqui, e de uma declaração de que o Senhor Jesus é o dono da minha vida. Cabe a cada um de nós pensarmos a respeito disso. O Senhor nos trouxe para nos posicionar, a palavra nos confronta, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E sinceramente, Jesus não está muito interessado nos seus cânticos, no que você faz, antes na sua obediência primeiro, porque obedecer é melhor do que sacrificar. É a sua obediência primeiro. Hoje você pode considerar que Jesus é dono da sua vida. As pessoas que estão à sua volta reconhecem que Jesus é dono da sua vida, porque naquela época as pessoas reconheciam o escravo. E eu não estou falando apenas pela questão das suas vestes, porque era fácil, né? Pela questão de estar vestido mal, é um escravo. Mas as pessoas reconheciam porque ele estava sempre atrás do seu Senhor e fazendo aquilo que ele queria. Então fica a pergunta para mim e para você: Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Senhor?
Jesus então pergunta: por que é que vocês me chamam se eu não sou? Por que é que vocês me chamam e eu não sou? E no Antigo Testamento, e me falha a memória o versículo bíblico, o Senhor ele vai um pouco mais pesado, e ele vai dizer assim: vocês não me obedecem, vocês não fazem aquilo que eu quero. Cala a boca de vocês, não canta mais não, porque eu tenho nojo do canto de vocês, porque o que vocês falam não está em sintonia com aquilo que vocês fazem. E aqui Jesus está dizendo mais ou menos isso: ó, se vocês me chamam Senhor e não fazem, então para de me chamar de Senhor. Mas o que Jesus quer é que nós o coloquemos como Senhor nessas vidas. Romanos diz: se confessarmos a Jesus como Senhor e cremos que Deus ressuscitou entre os mortos, nós temos a salvação em Cristo Jesus. A casa não vai cair. Vento vai vir, irmão, mas a casa não vai cair, porque ela vai estar alicerçada. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim: aquele que vem em mim, de maneira nenhuma lançando fora. Ele é um cures, ele é um dono que cuida dos seus. Ele é um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele é um Senhor que cuida dos seus servos. Como é bom poder descansar e saber que nós temos um Deus que cuida de nós, cuida de todos aqueles que se colocam diante da presença dele como servos. A pergunta continua: Jesus é seu Senhor? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. O Senhor nos trouxe a mim e a você para nos confrontar. E a resposta é sua. Você pode continuar chamando o Senhor Jesus apenas de uma forma formal. Você pode entender que Ele é o Senhor, mas a vontade dele nessa noite é que você tenha um relacionamento com Ele. E esse relacionamento começa por reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Baixar na guarda e dizer: Senhor, a minha vida agora é tua. Eu sou teu. Eu quero que o Senhor conduza, como nós cantamos aqui, ouvimos a canção. Eu quero que o Senhor fale, porque eu quero obedecer a sua voz. Eu sei que é boa, ela é agradável, ela é perfeita, a tua direção, a tua vontade na minha vida. A cada um de nós, irmãos, que um dia nós recebemos esse convite que eu estou fazendo agora aqui, e nós aceitamos esse convite. É preciso sempre estar reavaliando como é que está a nossa vida, porque nós acabamos tomando as rédeas novamente, nós acabamos tomando o controle novamente, mas nós precisamos entender que Ele é o nosso dono, que a nossa vida é dele. Eu quero convidar nessa noite, dar uma oportunidade, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, que você possa abrir o seu coração e possa falar: Senhor, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor falou comigo, eu entendi a tua palavra, e eu quero abrir o meu coração e entregar a minha vida e reconhecer o Senhor nesta noite como o dono da minha vida. Eu abro o meu coração, Jesus, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Tem alguém que quer fazer essa oração, quer entregar a sua vida? Eu quero orar por você. Eu gostaria que você ficasse em pé e dizer: o Senhor, eu estou aqui, e eu sou teu. A partir de hoje, a minha vida, ela é do Senhor. Não sou eu que mando mais não, cara. Eu quero que o Senhor mande em mim. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me abençoe. Tem alguém nessa noite? Fique de pé, onde você está. Eu quero orar por você, quero pedir a Deus pela sua vida, para que Deus te ajude, para que Deus te direcione, para que Deus te abençoe. Mas preciso de uma confirmação tua. Se você quer isso, se você quer entregar o seu coração e confessar que Jesus é o seu Senhor, fica de pé, onde você está. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite?
Jesus, Ele é Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, Ele é Senhor. Ele quer ser Senhor também na sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Glórias a Deus. Tem mais alguém? Fica de pé. Onde você está assumindo, Senhor? A minha vida é tua. A minha vida é tua. O Senhor é o dono da minha vida a partir de hoje. A partir de hoje. Vai ser difícil, mas eu conto com o Senhor para me ajudar. E eu vou entregar o meu coração. Tem alguém que faz oração? Eu vou encerrar o convite. Mas eu pergunto mais uma vez. Tem alguém? Fica de pé e eu quero orar com você. A nós, irmãos, pessoas que estão de pé dizendo: Senhor, eu quero confessar o Senhor como dono da minha vida. Nós já fizemos isso um dia. Nós precisamos reafirmar a cada dia, porque o nosso eu tenta pegar o banco do controle da nossa vida, quer pegar a direção. E nós precisamos entender que Jesus, Ele é Senhor apenas daqueles que obedecem a sua voz. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Palavra essa, Deus, que nos traz nessa noite o convite a nos colocarmos em submissão ao Teu senhorio, a entendermos que o Senhor é dono de todos aqueles que se colocam como servos diante de Ti. Eu quero, Deus, orar pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Ajude-nos, ó Deus, a entender e a viver isso. Muitas vezes, ó Deus, falamos isso, vestimos camisetas disso, frequentamos uma igreja que fala sobre isso, mas isso precisa ser demonstrado na prática da nossa vida, Senhor. Nos dê força, Pai, para sermos o servo obediente, para sermos servos obedientes. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, pelas vidas, ó Deus, que estão em pé, dizendo que a partir de hoje, não sei, ó Deus, aquilo que fizeram atrás, não sei, ó Deus, a lição que tiveram atrás, mas, ó Deus, em algum momento, ó Senhor, ó Deus, ó Pai, elas nessa hora, ó Pai, estão dizendo: a partir de hoje, a minha vida, ela é do Senhor. A partir de hoje, quem domina, quem manda em mim é o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa orientar, possa mostrar, que a voz do Senhor possa chegar nos ouvidos, no coração e na mente, e que o Senhor, ó Deus, dê força para que tenham, ó Deus, obediência para cumprir tudo o que o Senhor nos diz. Obrigado, Deus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Parabéns a todos que vieram nessa noite para adorar o Senhor, aqueles que se colocaram, se comprometeram com o Senhor. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós temos um cafezinho aqui atrás, vamos participar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, que o Senhor, Deus, abençoe a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Ó Deus, agora nos levando em paz. Ó Deus, com o nosso coração cheio da Tua palavra e da decisão de vivermos para o Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana.